Amém. Senhor, nós queremos entregar este momento na Tua palavra, nas Tuas mãos, pedir que o Teu Espírito Santo nos traga aquilo que está no seu coração. Não o que o homem quer falar, nós queremos ouvir o Teu Espírito nos comunicar aquilo que está no seu coração nessa manhã. Eu quero declarar sobre a vida de cada irmão, sobre a minha vida, sobre todos nós, uma atenção especial, e repreendemos toda distração, toda preocupação com o que está lá fora, toda preocupação com o que nós temos que enfrentar na segunda. Nós queremos entrar assim no mover do Teu Espírito com a palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nos falar agora. E o diabo e nem a nossa mente, nem a nossa carne vai nos saquear nessa manhã, porque nós repreendemos todo esse levante no nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Vou abrir aqui no meu celular, mas o irmão também tem uma projeção. Eu queria começar lendo Isaías 61, versículo 1. Você pode abrir na sua Bíblia, mas eu acredito que está projetado aqui. Eu sempre uso essa Almeida revisada e atualizada, porque eu também já estou acostumado, mas se tiver alguma palavra meio difícil, a gente tenta ajudar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Queridos, eu diria para você que nós temos uma missão muito grande. Nós, como igreja, nós não somos um grupo social reunido para fazer obra social, apesar de que podemos fazê-las. Em prioridade, nós somos um povo que Deus chamou deste mundo, e nós nos convertemos a Jesus Cristo e colocamos Ele como Senhor de nossas vidas, e formamos o corpo da igreja, e o reino de Deus habita no meio de nós. Nós não somos, então, simplesmente um grupo que se reúne no domingo, um grupo que vai nas casas, que faz churrasco na chácara, que faz reuniões. Antes de mais nada, nós somos o povo de Deus. Nós trazemos em nós a marca de Jesus, a igreja do Senhor, e nós temos uma missão sobre esta terra. Nós não podemos simplesmente participo da igreja e eu não sei qual o meu objetivo. Deus tem um plano com você, individual. Deus tem um plano coletivo, mas Ele tem um plano na vida de cada um de vocês. E se você não sabe para que Deus me chamou, antes de mais nada, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. E na hora que você se converte, que você se batiza, aí mais ainda está confirmado que o Espírito do Senhor está dentro de você. Isso pode ser complexo de você entender, para aqueles que são mais novos, é complexo, mas nós fomos feitos assim. Ali naquela mesa tem garrafa. A garrafa foi feita para ser colocado um líquido dentro, ou quente ou frio, geralmente quente, né? E você vem com um vazio no coração. Quando você se converte a Jesus, geralmente você vem com um vazio,
que é para ele ser repleto da presença do Espírito de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos morada do Altíssimo. E como Deus é Espírito, Ele mora no seu espírito. É muito diferente de quando você sente o estômago na carne satisfeito, cheio. Para você sentir o Espírito de Deus tocar no seu espírito, você precisa de uma percepção espiritual. E o próprio Espírito te dá isso, graças a Deus. Então, amados, a partir do momento que o Espírito de Deus está dentro de nós, veja bem, muitas vezes nós falamos e ensinamos de uma maneira errada. Eu vou buscar a Deus. Aí buscar a Deus significa muitas vezes que você vai subir num monte. Não tem problema nenhum subir no monte. Não, às vezes você só se sente que buscou a Deus quando você está jejuando. E é ótimo mesmo você jejuar e buscar o Senhor. Mas eu quero te ensinar um segredo muito simples. Os homens muitas vezes complicaram essa busca de Deus e colocaram a busca de Deus como algo inatingível para nós. Ou se você é muito santo, você sente a presença de Deus. Se você não é muito santo, você não consegue ouvir Deus te falar. Eu vou te dizer uma coisa: se Ele está dentro de você, basta você fazer silêncio aqui, que você vai ouvir Ele falar com você. Ele não vai falar com você como eu estou falando em português aqui, ou audivelmente, mas Ele vai falar no seu coração. Sabe quando você tem aquele sentimento assim, eu ia sair de casa, eu senti de não sair e fiquei, e alguém precisou de mim ou alguma coisa aconteceu? É mais ou menos essa percepção, não vou dizer que é exatamente isso, mas é essa percepção que você não tem explicação com palavras, mas ela existe para nós. É assim que Deus vai falar com você. E muitas vezes nós estamos, um dos maiores inimigos que tem de nós ouvirmos Deus falar, é a nossa inquietação interior. Preocupado demais com o casamento, preocupado demais com os filhos, a vida financeira, o trabalho e N outras coisas que nos preocupam. Eu não vou te dizer que você não tenha ou que essas coisas não nos atingem. Claro, a gente é humano, a gente erra, a gente muitas vezes precisa até de apoio, de uma palavra de afirmação. Mas quando você for buscar o Senhor, você precisa ter a convicção de que se você é um homem, uma mulher que já entregou tudo, Ele flui de dentro de você. Se você jejuou ou não, se você leu a Bíblia ou não, que é outra coisa. Eu não estou lendo a Bíblia, então eu não consigo sentir a presença de Deus. Lá em Apocalipse diz que o diabo é o nosso acusador. Tudo isso que eu estou falando com vocês eu tive que vencer, porque tudo isso eu tinha na minha cabeça. Que na semana que eu não lisse, ou que eu não jejuasse o suficiente, eu não mereceria a presença de Deus em mim. E quando você lê Romanos 5, 6, 7, e que diz que é pela graça, a justificação foi feita pelo sangue de Jesus na cruz, e que você, eu sei que alguns estão falando assim, mas o Ari sempre repete essa palavra. Eu vou repetir sempre essa palavra enquanto tiver um discípulo que vive sob a acusação do inimigo, ou de coisas que ele não fez, então ele não merece Deus. Irmãos, por mais que você faça, você não merece Deus. Eu não mereço Deus. É a graça salvadora que nos leva à presença dele.
E às vezes muitas pessoas abandonam o discipulado, abandonam a igreja, porque ele não está conseguindo fluir. Ele não consegue fluir porque ele vê irmãos da igreja cheios, falando às vezes até em línguas, ou manifestando uma alegria assim, e ele diz assim: eu não consigo sentir isso. E ele já é batizado nas águas, já entregou a vida. Irmão, o problema não está fora de você. O problema está dentro de você. Sabe por quê? Porque aqui você precisa ter a convicção de que você é filho de Deus. Amém? Aí o irmão caiu em pecado, brigou com a esposa, brigou com o chefe no trabalho, ou está com raiva de alguém, está com algum problema. Ele acha que perdeu a salvação. Não vou mais em discipulado, não vou mais em igreja, eu vou abandonar tudo, porque Irmão, não. Deus sabe da sua limitação, tá? Deus, lógico, antes de eu terminar, você não vai escolher deliberadamente viver em pecado, fingindo ser um crente. Não. Mas você vai me dizer que o crente não erra, que o crente não peca, que o discípulo não escorrega? Sim. Simplesmente você precisa ser humilde, pedir perdão. Deus, me perdoa. Se é com o irmão, outra pessoa, me perdoa. O perdão lhe vem imediatamente e você segue no reino, irmão. Aqui entre nós você tem pastores, diáconos, discipuladores, irmão mais velho, algum amigo que você pode procurar e abrir o coração. Não tem? Não tem motivo para você, eu pequei e saí da igreja. Não. A igreja é lugar de pecadores. Paramos de pecar, pelo menos a gente procura não andar em pecado. Mas igreja é lugar de pecadores. Aqui um hospital, aqui é lugar de gente doente. O doente fala assim: não, eu saí do hospital, fui embora porque eu estava muito doente. Não tem lógica. É no hospital que ele vai ser curado. É aqui no amor da igreja, do reino de Deus, do perdão, do consertar, do caminhar, do ser discipulado, do ser ajudado, orientado, é que você vai firmando as pernas e vai caminhando. Então vamos seguir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Primeira coisa, não adianta nada eu seguir essa palavra aqui se você não entender isso. O Espírito do Senhor está sobre a sua igreja. Se você é a igreja, ele está sobre você. Se você ainda não é a igreja, você precisa se tornar igreja. Como? Entregando o governo da sua vida para Jesus, o Cristo, que é o único que faz você entrar. Porque aí agora Deus já fala para a igreja: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Sem dúvida nenhuma, você vai pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo para qualquer um. Mas irmãos, são os quebrantados que vão ouvir. São eles que vão dar retorno do que você está falando. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Por quê? Porque uma pessoa passa por aquela porta, seja na sua casa, seja na sua localidade, e ele é humilde o suficiente para ele entender que ele precisa de ajuda. Ele precisa. Aí ele humildemente fala: eu quero, não sei como, mas eu quero. Aí a igreja vai e abraça, e recebe, e cumpre o que Jesus mandou em Mateus 28. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O discipulado é isso, você ensinar. Discipulado não é governar a vida do discípulo. Jesus nunca governou a vida de um discípulo sequer. Discipulado é você orientar como aquela pessoa vai entender e compreender a palavra de Deus. Caminhar com ele. Discipulado muitas vezes não é nem só estudar a palavra, é estudar a palavra, mas é chorar junto, é rir junto, é ouvir.
Uma das coisas que o discipulador mais precisa ter é um bom ouvido. Porque depois que você ouve o discípulo falar tudo que está ali dentro, engasgado da vida, do passado, da criação dele, dos temores dele, depois você pode falar e ele vai te ouvir. Mas enquanto você não ouve, ele está ansioso por falar, porque ele quer a cura, ele quer a solução. Então deixa ele falar, fala. Você fica, mas não é ele falando e você lixando a unha, não. Você presta atenção, você dá atenção, você ouve, né? Irmãos, curar os quebrantados de coração. Você vai falar comigo, Ari, o mundo está muito duro, está tudo muito duro hoje, o amor está se esfriando, ninguém está querendo saber de Jesus. Isso está aumentando, essa moda está pegando mesmo. Mas eu vou te falar, se vocês estão aqui, é porque ainda há o Espírito de Deus no meio da igreja, e esse Espírito de Deus ainda tem poder para buscar gente que está lá fora. Então você precisa saber, os quebrantados de coração, os endurecidos podem até não nos ouvir, mas o que tiver com o coração quebrantado, ele vai querer. A proclamar libertação aos cativos de mente, e conhecereis, e a verdade vos libertará. Eu não sabia que havia uma chance para mim, eu não sabia que Cristo me amava, eu não sabia que eu poderia ter uma vida nova. Eu quis morrer, eu quis suicidar, eu quis abandonar tudo, ou ir para as drogas, porque eu achei que não tinha mais solução. Tem. E nós, igreja, diga comigo, eu tenho a solução em Cristo para o mundo. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então você vai ter que levar. E a pôr em liberdade os algemados. Irmãos, tem muita gente presa aí, tá? Tem muita gente com as mãos livres, com os pés livres e preso dentro do seu coração, dentro de acusação, dentro de várias situações, porque não há quem os socorra. Bom, Hebreus 10, 19, vamos ler essa palavra. Eu tenho que confessar para vocês, preciso confessar, eu amo essa palavra, gente. Eu acho que eu leio essa palavra toda semana. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Porque no Santos dos Santos, eu posso dizer que pela fé, aqui é o Santos dos Santos, a igreja está reunida, o Espírito de Deus está conosco aqui, essa presença é o Santos dos Santos de Deus, no espiritual que eu estou querendo dizer, né? Aqui é o povo, onde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei presente, então o Senhor está conosco. Então, intrepidez, porque eu acho que a igreja, amados, sabe o que é intrepidez? É aquela coragem de romper, aquela coragem de enfrentar. Intrepidez, eu acho que é isso que a igreja está precisando hoje. Porque você vai pregar o evangelho hoje, você vai orar por alguém, a primeira coisa que você pensa é se você vai ser rejeitado, se vai rir de você, ou se vão te ridicularizar, te chamar de crente. Então, amados, primeiro bloqueio que a igreja recebe na hora de ter uma ação é o medo. Medo de quê? De nós ficarmos expostos. Mas espera aí, é legítimo esse medo? Não é. Exposto por quê? Porque você vai anunciar o seu Senhor. Exposto por quê? Porque você vai falar que Jesus realmente cura e Ele salva. Você vai estar falando uma mentira? Não. Então, amados, eu creio que a igreja precisa ser intrépida no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém? Amados, quando você vê uma mulher ou um homem, ou uma criança cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo, de fé,
você vê o poder de Deus se manifestando ali. E isso rompe todas as barreiras. Então ele está dizendo que a gente tem que ter essa intrepidez pelo novo e vivo caminho. Olha só, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele pagou o preço por nós. Agora nós temos que apresentar o preço que foi pago na cruz, pelo sangue de Jesus, e você tem que se apresentar como igreja, lá na escola, na faculdade, no trabalho. Eu não vou te falar que você tem que ir para frente da sala pregar na hora que o professor está falando, é claro que não. Na hora que o chefe está dando um discurso, claro que não. Mas na hora que perguntarem qual é a razão da sua fé, você tem que ter convicção para você dizer: é Jesus Cristo. E a maneira como você fala da sua convicção, você rompe na outra pessoa qualquer espírito, às vezes até de crítica, ou até mesmo aquele receio. Ela está querendo ouvir, mas ela está na dúvida se pergunta, se não pergunta. Na hora que você fala com convicção e intrepidez, você precisa conhecer o Senhor. É bênção, isso é bênção. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero, mais um versículo, querido, com sincero coração, tá? Em plena certeza de fé. Fala comigo, certeza de fé. Meu irmão, quando pregaram o evangelho para mim, eu diria para você que eu era a pessoa que menos ia se converter na face da terra. Tinha uma semana que eu tinha tentado suicídio. E eu era crítico, eu já tinha abandonado tudo quanto é religião, não queria saber de mais nada. Mas o Espírito de Deus estava sobre aquela pessoa, e ela, ao falar comigo, ela falou como que tendo autoridade. Não falou gritando, não falou com... Mas a palavra que saía da boca dela era temperada com sal. Aquela jovem que falou para mim de Jesus, quando eu era jovem também, ela tinha tanta convicção, que quando ela falava, eu estremecia por dentro. Era o Espírito de Deus. Ela tinha certeza de fé do que estava me falando. E eu nem fiquei rebatendo. E se ela tivesse falado comigo na carne, eu ia ficar rebatendo, questionando sim. Mas pela convicção dela, calava o meu espírito. E é isso que muitas vezes precisa acontecer. A gente vai falar com as pessoas têm um espírito muito crítico hoje em dia. Cheio de entranhas no coração, assim, de críticas, de preconceitos. Mas se você vai cheio do Espírito, cheio de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse lavar do corpo com água pura muitas vezes se refere também à própria palavra de Deus, né? Tem até aquela passagem que o marido deve purificar a esposa como que pela lavagem, pela água, está lá em Efésios. Então, irmãos, isso aqui é como se fosse uma água pura, que ao entrar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, se o seu coração for quebrantado, porque até nós que estamos firmes na igreja hoje, se você lê a palavra de Deus e o seu não está com o coração quebrantado, você passa direto pelo significado das palavras. Mas se você está sensível àquilo que Deus quer falar, até aquela palavra mais simplesinha você tira, extrai dali uma convicção muito grande do que Deus está querendo te dizer. Então é muito importante que nós destapemos o nosso interior para que o Espírito de Deus que está dentro de nós venha fluir. Como que eu faço isso, Ari? Deixando de fazer a sua vontade para conhecer a palavra e fazer a vontade do seu Senhor. Por quê? Jesus disse: me chamam de Senhor, Senhor,
mas não fazem o que eu vos mando. Não fazem o que eu mando. A maior expressão de amor a Deus é você obedecê-lo. Você pode cantar louvores madrugada fora, você pode tocar esplendidamente, você pode... Se você não obedecer à palavra dele, tudo isso que você está fazendo é uma expressão, mas não é totalmente a expressão da verdade. A expressão da verdade é quando você cede o lugar do seu trono para que Cristo reine dentro do seu coração. E isso não é fácil para o homem. Isso não é fácil para nós, porque nas escolas, nas ruas e tudo quanto é lugar, é ensinado hoje que você tem que ser feliz, que você tem que realizar a sua vontade, que o meta de vida hoje é você conquistar os seus sonhos. Igreja, eu não vou te dizer que é pecado você ter um sonho de um emprego, um carro, uma casa, alguma coisa que você queira. Não. Desde que isso não assuma o lugar de prioridade, que você viva em função disso. Se você viver em função do Senhor, Ele pode te levar a ter. Nós temos grandes profissionais pelo Brasil afora, médicos, engenheiros, sei lá, construtores, pessoas que conquistaram muitas coisas, mas são pessoas que a gente conhece, que o coração deles ainda é rendido ao Senhor. E às vezes nós sacamos o Senhor, tiramos o Senhor do nosso coração por umas coisas tão pequenas, mas não vamos entrar muito nisso aí. Amados, o Espírito de Deus está sobre mim, então já que Ele está sobre mim e me enviou e me deu ordem para ir, então eu vou entrar com intrepidez na presença do Senhor, amém? Vamos fazendo um caminho aí. Se quem estiver anotando, depois também esses versículos vão para o site, e quem quiser depois a gente passa o site da igreja. Isaías 43, a partir do verso 1, vamos ler alguns versículos aí. Olha essa palavra. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Isso aí se refere a todo o povo de Deus. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei aos homens por ti, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Essa palavra também se refere a Cristo. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Isso se refere aos que estão lá, ainda que eles tenham olhos e ouvidos, não veem, né? Algumas vezes até a gente mesmo. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais,
e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. Ali está em letra minúscula, porque são outros deuses, né? E depois de mim, nenhum haverá. Eu quero ler essa última frase. Olha só. Vamos ler aquela última frase ali, querido, por gentileza. Para que saibais, não é lá mesmo. Isso. Você pegou maior, agora eu fiquei confuso. Para que saibais, não, é o próximo. E me creais e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Tem mais um pedaço, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Posso ler de novo? Alguém não entendeu? Deixa eu clarear para você. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa frase é famosa entre nós crentes, né? Agindo eu, quem o impedirá? Só que eu vou trazer uma resposta para você aí. O Senhor quer agir através de você. Quem é a boca de Deus aqui? Quem é o corpo de Deus aqui? Então, você quer que a pessoa seja curada lá, ore por ela aqui, e ela vai ser curada lá. Você também tem que entender isso. Se a igreja não se move, se você não ora, se você não busca, se você não age, você é o corpo de Deus. Não é o pastor o corpo de Deus, não é o diácono o corpo de Deus. A igreja é o corpo de Deus. Amém? Eu estou esperando o pastor vir, tem 15 dias para poder pregar para minha vizinha. Não. Para orar pelo meu vizinho, não. Você tem que se mover. Você pode chamar, não tem problema. Pode chamar outro irmão, não tem problema. Mas se ninguém for ou não puder ir, você é aquela boca. E você não tem que ficar com medo do que você vai falar, irmão. Está lá na palavra. Não tem que ter medo do que você vai falar. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Porque quem está morrendo de fome, qualquer 2, 3 colheradas já ajuda. Você não precisa de preparar aquele banquete para quem está morrendo de fome, porque quem está morrendo de fome não pode comer banquete. Ele come um banquete, ele morre, porque ele não tem força para digerir o que ele comeu. Entendeu? É por isso que bebê que tem o estômago ainda fraquinho toma papinha, leitinho, porque ele não está pronto. Você dá um pedaço de carne para o seu bebê de 2 meses, é bem capaz de você matar ele. Não é verdade? Glória a Deus, irmãos. Agindo eu, quem impedirá? Então você tem que ter essa intrepidez. Se Deus vai agir, eu não vou ficar com medo. Eu vou anunciar, eu vou orar, eu vou impor as minhas mãos, eu vou discipular, eu vou ganhar vidas, eu vou ministrar, eu vou compartilhar a palavra, sim, porque a fortaleza não vem do meu ego, não vem do homem, vem de Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Olha o que tem mais à frente. Deuteronômio 31, uma palavra tremenda também. Moisés aí falava para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles, que eles iam passar
para a terra prometida, né? E estava lá Zebuseus, Perezeus e muitos Zeus, tudo esperando, né? Com as espadas, minhas uvas ninguém tira, ninguém vai mexer no meu queijo, né? Aqueles minereus, ninguém vai pegar os meus queijos. Então, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor Deus Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí ele chamou Josué a Josué, e lhe disse, na presença de todo Israel, aí ele falou, ele falou no geral, depois ele falou, sede forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. E essa mesma palavra é para a igreja hoje, que nós vamos entrar à terra prometida, não de Israel, mas na terra prometida espiritual. E essa mesma palavra está sobre a vida, sobre vocês. O Espírito do Senhor está sobre vocês. Então, irmãos, eu vou dizer para você assim, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e não te atemorizes. Esse temor, nesse sentido aí, é medo. Medo. O medo paralisa, não é? As irmãzinhas geralmente têm medo de barata. Eu tenho uma irmã que quando a barata voa em casa, ela não mexe mais, você tem que ir lá tirar ela do lugar, porque eu não sei o que ela pensa, que a barata invadiu a cabeça dela. Então, é esse tipo de medo, né? Sapo, tem gente que tem medo de cobra, tem medo de sapo, eu tenho medo de aranha, confesso para você, morro de medo de aranha. E às vezes o medo paralisa a gente, não é verdade? Mas amados, em nome de Jesus, eu estou falando para um povo que em Poços, que em Hortolândia, que em Sumaré, que em Campinas, que em Sorocaba, que em vários outros lugares, que no Brasil, que no mundo, esse ano é ano de a gente romper muitas amarras do medo nas nossas vidas, no seu casamento. Você está com medo do seu casamento, está balançando? Coloca o seu casamento no Senhor, ser orientado na palavra. Você está com medo do seu filho abandonar o Senhor? Ora, cubra, ministre, compre a briga, não finja que não está vendo. Você está com medo de quê? Vou perder o emprego. O que é que você precisa para não perder o emprego? Você precisa estudar mais? Você precisa se qualificar mais? Vai se qualificar, porque o mundo está se qualificando. Depois o crente perde o emprego, porque o quê? O pessoal do mundo se qualificou melhor do que ele. É lógico que ele vai perder o emprego. Vai estudar, corre atrás, vai se especializar. Seja o melhor no seu emprego. O chefe pediu para você fazer, você faz um pouco e faz além. Porque aquele funcionário que deu 5 horas, ele bate o cartão e vai embora, e às 4h30 já não faz mais nada, ele precisa ser mandado embora. Precisa, crente ou não, tem que ser mandado embora, crente sem vergonha. Deu 4h30, não trabalha mais, e o horário dele é 5. Entendeu? Gente, a palavra diz que os filhos do mundo são mais sábios que os filhos da luz. Corre, irmão, olha aqui, vou falar para você que nem veio de Matipó, lá em Minas Gerais. Tira a bundinha do sofá. Tira a bundinha do sofá, é isso mesmo que você ouviu. Age na sua vida espiritual, age na sua vida profissional, age no seu casamento, ou haja na sua vida. Faz alguma coisa. Eu não vou na sua casa fazer para o seu casamento. Eu já suo as tangas para fazer no meu. É ou não é? É ou não é? É.
Eu não vou lá educar o seu filho, eu não vou lá ler a Bíblia com o seu filho, eu não vou lá corrigir, disciplinar, orientar, ensinar o seu filho. Quem pôs o filho no mundo, criatura, cuida dele. Eu estou cuidando dos meus. A gente pode ajudar? Claro. Mas a função, não terceirize. Amém? Não terceirize o que você, chame para você. Você é forte, corajoso, corajosa. Enfrenta a situação, gente. É ou não é? Pelo amor de Deus. Às vezes você vê gente que foi criado numa favela, no meio de um antro de drogas, e a pessoa saiu de lá, a pessoa estudou, a pessoa formou e ela mudou de vida. E nós recebemos a luz, nós recebemos Jesus, nós temos tudo para não deixar-nos sucumbir ou morrer enganados em alguma coisa. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, a igreja, irmãos, tudo. E às vezes a pessoa assume aquela derrota, aquele espírito de derrota. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para te dar o quê? Essa vida que você está levando? Você está sujando o nome dele. Fala, Jeová. Você está sujando o nome dele. É crente. Eu sou crente e vou na igreja. E não tem exemplo de vida dentro de casa. E não tem cara no trabalho. Olha, trabalho, eu sei, eu já trabalhei muito lá fora. Você está achando que eu sou pastor? Eu já trabalhei muito, tive vários trabalhos com funcionários, fui funcionário. Você tem que engolir às vezes, né? Quase que a lagoa inteira, não é só sapo não, vem sapo, vem perereca, vem rã, vem cobra, vem tudo. Mas ali você vai demonstrar quem você é em Cristo. Vamos seguir, tem mais uma passagem. Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora é Deus falando. Antes era Moisés, agora é o próprio Deus falando para Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então se o irmão chega para mim e fala: eu estou desamparado, ninguém me atende. Mentira, irmão. É mentira, você não está desamparado. O Senhor tem a promessa. Ainda que os homens possam falhar com você, o Senhor não falha. Aquele que larga a igreja porque alguém da igreja falou com ele, é porque ele não tinha aquele. Porque senão ele pode permanecer, porque os homens vão falhar com você. Eu, como pastor, vou falhar com você. Agora você vai abandonar Cristo porque eu falhei, porque o irmão falhou? Não. Isso aqui a gente resolve entre nós. Mas a promessa é essa: nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pode não ser a de Moisés, mas é a palavra de Deus hoje sobre nós. Não desvie disso aqui. Não desvie da doutrina dos apóstolos, aquilo que foi ensinado. Você pode voltar, por gentileza, querido, no outro anterior, porque tem uma frase que eu quero repetir aqui. Seria o Deuteronômio, seria o Josué primeiro mesmo. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Moisés não entrou, passou o cargo para Josué. Josué fez o papel dele. Como tudo aquilo lá hoje representa o que a igreja hoje está prestes a entrar na terra prometida,
eu vou dizer para você também, diga para o seu irmão, você fará este povo herdar a terra, em nome de Jesus. Em Efésios diz que segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo em amor. Qual que é cada parte? Segundo a justa operação de cada parte. Um corpo inteiro é formado por minúsculas células, uma ligada à outra, e tem milhares de tipos de célula, cada um desempenhando o seu papel. Porque se aqui tivesse célula só de osso, eu estaria que está no campo dos mortos, né? Que teria só osso. Mas tem osso, tem olho, tem cabelo. Então, irmãos, nós somos diversificados, porque o Senhor age por todos os cantos de todas as células, e você é uma célula dessa. E sabe o que acontece com o organismo? Muitas vezes quando uma célula morre, ela é eliminada. Ela é eliminada do corpo, porque ela virou excremento. Então eu quero dizer que você é responsável pelo crescimento da igreja, do seu grupo caseiro, aonde você estiver. E esse ano a gente volta a repassar isso. É momento de resgatarmos nossos contatos, nossos amigos que vinham, de proclamar esse reino, porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluia. 2 Timóteo 1,7. Estamos caminhando para o fim. Vamos com calma aí, respira. Quem quiser tem uma aguinha ali. Aqui tem um banheiro feminino, masculino. Nós estamos terminando, mas vamos compreender isso por completo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Não, essa palavra não está encaixando aqui. É só o versículo 7, não? Você está confundindo o Salmo 27, de 1 a 3. 2 Timóteo 1,7. 1,7. É que o próximo versículo é de 1 a 3. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Espírito do Senhor, de poder, de autoridade do Espírito, está em nós, e não de covardia. Eu vou pular para Romanos 8, de 12. Vamos saltar a palavra de Salmo, por favor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Se você foi adotado, o gene de Cristo está em você hoje na vida espiritual. E nós fomos chamados para libertar e não para ficarmos cativos. Aleluia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está assentado nas regiões celestiais. Você está convicto disso? Não. Você está afastado de Cristo? Você ainda não entregou a sua vida? Você precisa fazer isso hoje.
Hoje, se você consertar com Cristo, se você entregar a sua vida ao Senhor hoje mesmo você estará como ladrão naquela cruz, ainda hoje estarás com o Senhor no paraíso. Não estou dizendo que você vai morrer não, irmão. No paraíso espiritual, na graça de Deus. Por favor, não faça uma interpretação errônea aí. E para terminar, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas. Essa pergunta é engraçado, né? Na Bíblia tem uma pergunta dessa. E como ouvirão se não há quem pregue? Mas está lá. Intrépido homem de Deus, mulher de Deus, na sua célula, no seu grupo, o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia. Quero chamar o pessoal da música, vem de novo, vamos assumir aqui, por gentileza. Eu quero dizer para você agora especificamente, o Senhor nessa manhã deseja tocar na sua vida. Se você anda afastado do Senhor, se você anda entristecido de alguma forma na sua vida espiritual, abatido, eu quero orar por você hoje. E se você ainda não entregou a sua vida e você quiser ser intrépido, corajoso e entregar a sua vida para o Senhor, agora, nessa manhã, nós queremos orar por você também. Aleluia. Oh, louvado seja